Glória a Deus. Pois é, meus amados. Eu estava pensando durante a semana o quantas vezes nós temos prazer em diversas situações, eu vou dizer coisas, tá? Por que eu digo coisas? Porque nós, de muito tempo para cá, começamos a ter prazer em tudo menos na palavra. Começamos a ter prazer em situações menos na palavra. Quem gosta de comer aqui, levanta a mão. É muito bom comer, é não? Eu gosto de um bolo chamado bolo de prestígio, que só de falar a boca enche de saliva. Eu gosto também de um muguzá com bolacha. O pessoal vai dizer que é estranho, mas eu gosto de um muguzá com bolacha nordestino daquele, arretado, que gosta de muguzá. Ó, salivei. Mas eu não poderia ter prazer maior ou satisfação maior trocar uma comida física em detrimento à comida espiritual. Eu não poderia fazer isso. Talvez, na nossa direção de vida, nós até chegarmos no dia de hoje, em todos os nossos caminhos, nos deparamos a situações que levam-nos a ter prazer constante. Mas nós não dedicamos um momentozinho para poder refletir na palavra. Porque a palavra, às vezes, em nosso pensamento, ela é cansativa. Em nosso pensamento, ela nos faz dar sono. Em nosso pensamento, ela não vai nos ajudar em muita coisa, porque ela se tornou um livro qualquer. Um livro comum. Às vezes, eu me deparo muito, né, quando eu estou principalmente instruindo na CT, com os meninos que ficaram com a vida desgovernada, né? Dentro do estudo dos 12 passos, que é pelo Narcóticos Anônimos, vem dizendo que o primeiro passo é que admitir que a vida se tornou desgovernada e que o governo dela agora se tornou por conta da droga. E a droga é uma situação que dá prazer. A droga, ela dá prazer. Então a bebida, ela traz prazer. O cigarro, ele traz prazer. A cocaína, a heroína, maconha, qualquer que seja o tipo de droga, ele vai trazer um prazer, mas é um prazer momentâneo. Talvez esse prazer não tenha escrito o posterior. O que é que ocorre depois do uso? Naquele momento nós queremos usar para poder maquiar um sentimento de perda, um sentimento de dor, para poder dizer eu sou forte. Mentira, eu estou escondendo. Estou escondendo dores. E aí eu vou pegar aquela substância, vou usar para poder maquiar aquela dor. Diferentemente do prazer que a palavra traz para a gente, ela nos mostra a dor e traz o tratamento para aquela dor que estamos sentindo. Mas às vezes nós não queremos sentir a dor, queremos passar por cima dela. Não há como. A cura só chega quando nós encaramos a dor, enfrentamos ela e ele traz o sarado alto e deposita o azeite na nossa ferida. Mas isso é a palavra que pode trazer essa direção. Eu preciso ter prazer nela. Eu preciso me deleitar nela. Para quem hoje aqui é casado, sabe como é bom que Deus deixou abençoada a relação sexual. Abençoada. Se caso estamos fazendo fora do vínculo do casamento, sabe que é uma coisa que não é natural. É um prazer que é igual a droga. É só para maquiar a sensação de vontade. Quando nós estamos casados, é diferente. Existe uma relação de cumplicidade e que esse prazer, ele se torna o que aconteceu no Éden. E no Éden, se não, na certeza de que Deus deixou lá escrito, multiplique-se. A direção de Deus para Eva e Adão foi, multiplique-se. Ou seja, tem um menino, tem um bocado de pirraia aí dentro desse jardim, deixa pirrar pular aí dentro, comer manga, comer...
Deixa eles correr aí dentro do jardim, tá? Eles não vão se perder aí dentro. Eles não vão se perder. Mas nós, enquanto seres humanos, estamos trocando alguns prazeres da vida em detrimento à palavra de Deus. Se eu entendo que eu tenho a vida eterna, por que eu vou trocar o que eu tenho como vida eterna para um prazer momentâneo do mundo? Como é que eu vou trocar a vida eterna por algo que vai me dar uma satisfação rápida? Uma satisfação que não vai ser eterna. Já a palavra não. Ela me traz uma satisfação, um prazer para a eternidade. A eternidade é para sempre. É um prazer que é eterno. É um prazer constante até a volta do Senhor Jesus. Então nós precisaríamos, na verdade nós precisamos começar a reverter alguns pensamentos nossos. Ah, eu não tenho tempo não, eu sou muito atarefado. Eu trabalho pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Tu não descansa não, ô braba. Pra não sair outra palavra. É. Tu não vive não? Vivo. Mas quando eu vivo, eu vou ali no shopping, eu vou ter prazer em gastar o dinheiro que eu trabalhei. Eu vou comprar um... Não que isso não traga algo satisfatório para nós, mas ela não pode ser a razão da nossa vida. A palavra precisa ser a razão da nossa vida. Ela sendo a razão da nossa vida, nós teremos prazer na razão da nossa vida. Mas nós queremos ter prazer em outras coisas. Nós queremos dedicar a nossa vida em outras coisas. E aí eu acho interessante que quando nós lemos aqui, o versículo 3 vem dizendo: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Tudo o que ele faz prospera. Aí eu pergunto, os prazeres desse mundo, ele tem um posterior? Ele tem algo que vá nos direcionar para o futuro? Não, é só presente. É aquele momento, é instantâneo. Mas não tem nada que vá me levar à frente. Aqui vem dizendo que a partir do momento que eu medito na palavra de noite, que eu começo a refletir nela, que eu começo a ter prazer nela, ela vai dizendo: olha, tu vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Tu vai dar fruto no tempo certo e tudo que você fizer vai prosperar. Talvez nós não tenhamos a prosperidade necessária para hoje ainda, porque talvez nós estejamos só folheando a Bíblia. Nós não estamos mergulhando nela. Eu acho maravilhoso, às vezes, quando eu estou lendo, que chega a emocionar. Quando a gente começa a ver algumas chaves que soltam assim da Bíblia, parece que a palavra, a letra, está saindo assim de dentro do livro e está vindo em a direção do nosso campo de visão. E você quer ler o restante, mas aquela palavra segurou você naquele ponto ali e você começa a refletir em cima dele. E aí Deus vem dizendo: olha, tu é isso, para tu é isso, isso daqui, muda isso daqui para poder você ter isso daqui também. Mas queremos correr do confronto com a palavra. O mundo não traz confronto conosco, não. O prazer desse mundo, ele não traz confronto. A palavra traz. Eu prefiro ter prazer onde não existe confronto. Que era para ser o contrário. É para eu ter prazer quando eu sou confrontado. Porque o confronto vai me ajudar a melhorar. O confronto vai me ajudar a avançar. O mundo não quer que a gente avance, não. Os prazeres desse mundo não quer que nós avancemos. Ele quer que nós fiquemos parados, igual a estátua. E o tempo passando. E o tempo passando. E é assim mesmo, ó, nesse silêncio. Nós não conseguimos encontrar direções. Mas na palavra é diferente. Todas as vezes que nós lemos ela tem uma direção para a nossa vida.
E é uma direção nova. É uma direção que ela vai causar um movimento dentro da gente sobrenatural. Nós não conseguiremos explicar. Não sei se queima, alguns sentem um fogo de dentro para fora, outros sentem um arrepio, outros... não sei. Mas ela tem esse poder de mexer conosco de dentro para fora. E aí, o que eu observo nos dias de hoje é que nós quando vamos ver a rede social, o que mais aparece naqueles stories da vida são palavras de impacto. Pense como eu fico olhando, eu faço, Jesus do céu, como as pessoas estão baseadas em palavras impactantes, ou estão pautadas em postar palavras impactantes. Mas a gente não sabe a realidade daquele que falou. A gente não sabe a realidade da pessoa que colocou uma palavra de impacto lá para causar, porque aí se chama causar ou viralizar dentro daquela plataforma. Aí eu pergunto, qual é a vida que tem, qual é a palavra mais impactante? Seria o que a gente vê nos stories ou se é o que está escrito na palavra? Não há nada mais impactante do que a própria Bíblia. Em João 1,14 vem dizendo, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Sabe o que é que está dizendo? O que é verbo? Verbo é a palavra em ação. Ele está dizendo que quem é o verbo? Jesus Cristo. A palavra que estava no começo, assim como vem dizendo em João 1, ele estava lá no começo, ou seja, ele era o verbo em ação, aquele que estava fazendo tudo na ordem de Deus. Ele estava direcionando essa criação, e aí ele veio como humano e habitou entre nós. Existe nada mais impactante de saber que Jesus, que era uma palavra, a palavra de referência, ele se tornou carne, habitou entre nós, morreu por mim e por sua vida, levou de volta o que era esquecido ao reencontro com Deus e ainda garantiu nele mesmo a vida eterna. Tem nada mais impactante do que isso. Mas a gente tem sede de palavras de impacto. A gente tem sede. Mas se você vê algo que seja impactante e ela não esteja sustentada, ou ela esteja sobre uma base chamada a Bíblia, descarte. Sabe por quê? Porque essa palavra que você escutar, a palavra que nós nos deparamos, que é um impactante, ela vai trazer uma reflexão só para uma parte da nossa vida, uma área específica para a nossa vida. Muito provavelmente nós estamos com a área emocional muito fragilizada. E aí aquela palavra ela vai vir como um sustento. Mas quem foi que falou? Qual é a razão dele ter falado aquilo? De onde saiu essa palavra que ele falou? Se eu não tiver essa referência, descarte. Porque ele só vai querer melhorar uma área específica. Satanás gosta muito disso. De ajudar uma área específica, causando um engano, para lá na frente, trazer outra situação que nos leva ao lugar pior ainda que nós estávamos. Mas Deus é diferente. A palavra, quando ela vem sustentada, a frase de impacto, quando vem sustentada pela palavra de Deus, ela entra no nosso espírito. Ela começa a fazer uma transformação e a gente sente uma ligação da nossa vida aqui com a vida de Deus lá no céu. A gente sente essa ligação por meio de uma palavra impactante que esteja respaldado pela Bíblia. Então nós precisamos ter prazer e entender que é por meio dela que nós teremos o direcionamento de Deus. Amém, povo santo? Então, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Josué 1, para a gente refletir um pouquinho. E eu vou trazer a vocês exatamente a imagem que mexeu comigo depois que eu tinha lido. Olha para cá por enquanto, que a gente vai acompanhar. Às vezes, nós queremos usar a palavra de Deus como brinde. Olha para cá.
queremos usar a palavra de Deus como brinde. Nós queremos isolar versículos. Queremos ver aquele versículo X. Aqui, nós iremos ver 2 ou 3 vezes nesse capítulo, Deus dizendo para Josué: seja forte e corajoso. Aí tem lá: seja forte e corajoso. Você vai passar no carro e tem lá a palavra: seja forte e corajoso. Tem na palavra de Deus? Tem. Aleluia, tem sim na palavra de Deus. Agora, o que é que acompanha para eu ser forte e corajoso? O que é que tem antes disso? Nós não podemos, enquanto cristãos, isolar um versículo específico e colocar a nossa concepção de vida em cima de um versículo isolado. Nós precisamos colocar a concepção de vida em cima do que a Bíblia diz na forma completa dela. Não é área específica, não é um ponto específico. Aí eu trago exatamente o que foi do domingo passado. Sabe quando a gente, às vezes, que eu já fiz muito, abre a Bíblia, vou abrir a Bíblia, fecho os olhos. Meu Deus do céu, é quase um... Deixa eu ficar calado. Pega a Bíblia, Deus, fala comigo. Eita, deu um versículo lá do capítulo. Mas amanhã existirá morte na tua casa. Não, isso aqui não é para mim não, Senhor. Isso aqui não é para mim não, Senhor. Vou passar aqui, porque eu acho que não foi isso que o Senhor queria falar comigo não. Aí fecha os olhos de novo. Você será próspero na terra que eu lhe dei. É comigo. Eita. Segurei a palavra. Tá? Segurei a palavra, guardei no meu coração. E o restante? Cadê o restante? Nós não podemos nos basear somente num versículo isolado. Deus fala conosco sobre um versículo isolado? Sim, poderosamente, grande. Analisa o contexto anterior. Porque aquele versículo que está te dando uma edificação, porque normalmente é isso, antes dele tem a exortação. Tem um consolo também. Nós não podemos buscar a palavra de Deus como fosse uma palavra coaching, uma palavra motivacional, em que só aquela palavra específica vai trazer algo para me motivar e ir à frente. A motivação que a palavra traz é naqueles 3 âmbitos que acontecem, tá? A gente já conversou sobre isso. Edificação, consolo e exortação. Nesses 3 aspectos. Se eu estou lendo a palavra de Deus querendo só o consolo, está errado. Se eu estou lendo a palavra de Deus querendo só a exortação, está errado. Se eu quero ler a palavra de Deus somente para motivação e edificação, também está errado. Eu preciso ter no meu coração essa abertura suficiente em Deus para que Ele habite e dentro da palavra dEle, Ele traga dizendo: olha, como a gente vai ler aqui, vai fazer isso para você mudar de vida, e aí lá na frente você vai ter isso. Existem os apontamentos de Deus. Não é frase isolada. Amém, povo santo? Então Josué 1 vem dizendo assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser a planta dos pés, eu lhe darei. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Iitas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como tive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso. Aí vem agora, ó, preste atenção. Tenha o cuidado, ó Deus abrindo um parêntese enorme para Moisés, para Josué. Preste atenção. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E aí ele vem dizendo, ó, não se desvie para a palavra de impacto. Não se desvie nem para a direita, nem para livros. Nem se desvie para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem-sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar da palavra deste livro, da lei, e medite nela, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Aí ele vem agora, ó, com o futuro. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, povo santo? Eu não estou desconsiderando as palavras, as frases, como eu disse também num dos cultos passados. Amo ler livros. Gosto muito de ler livros, mas ele não pode ser a base da minha vida. Eu lembro quando eu estava trabalhando em uma empresa, que a diretora da minha empresa, da empresa que eu trabalhava, ela era treinadora coach. Ou seja, era uma pessoa técnica que jogava as pessoas para frente, motivacional. E teve um momento que, enquanto colaborador, né, estávamos conversando, e aí a gente percebia que as direções que ela trazia eram direções em livros de autoajuda. Ou seja, ela estava conduzindo pessoas não pela essência do que era pessoas, mas pelo livro de autoajuda que ela estava lendo. Se num mês o livro dissesse: você precisa levar os seus colaboradores para fazer determinada ação, no outro mês teria dizendo assim: você agora precisa parar eles. Então não estava tendo uma decisão humana mais, estava tendo uma decisão pautada em um livro de autoajuda. E aí o que é que ocorre conosco normalmente quando isso se torna presente na nossa vida? Nós não conseguimos viver mais. Nós somos uma fantasia. Nós somos bonecos, marionetes, indo de um lado para o outro por conta de livros. É por isso que é interessante nós buscarmos os livros que têm um entendimento junto com a palavra. Tem N escritores que são maravilhosos. Uns que são impactantes para a minha vida até hoje. Stocott, John Bevere, esqueci o nome dos outros, mas tem mais. Pastor Hernanes. Todos esses livros são maravilhosos. Maravilhosos. Mas eu não posso deixar de meditar na palavra. E quando eu estava lendo, quando Deus diz para Josué: tenha um cuidado de ler, tenha um cuidado de meditar, tenha um cuidado de começar a refletir nas leis que o meu servo Moisés deixou para você. Deus estava dizendo que iria ter muito encantamento fora isso.
Deus estava dizendo para Josué: olha, Josué, quando tu estiver avançando, vai ter aqueles pergaminhos que vão aparecer na tua frente, porque a Bíblia antes, naquele tempo, eram pergaminhos, né, escritos, pedaço de papel que era montado, cada um era escrito lá. Ele disse: olha, vai ter, mas tenha cuidado, porque não será palavras de impacto, frases impactantes que você vai ver no dia de hoje, como nós vemos nas redes sociais da vida, nem os livros de grandes autores que vão fazer você prosperar. Não serão esses livros ou essas frases de impacto que irão fazer você ser bem-sucedido. Deus deixou uma direção muito clara. Medite na palavra, nas minhas leis, dia e noite, e cumpra fielmente o que está dizendo nela, porque assim o seu caminho será próspero e você será bem-sucedido. Aí eu pergunto para nós, com a força do Espírito, qual é o caminho para ser bem-sucedido? Qual é o caminho para ser bem-sucedido? Ler a palavra. Qual é o caminho para ser próspero? Meditar na palavra. Qual o caminho para dar frutos no tempo certo? Está lendo a palavra. Nós iremos dar frutos em tempo e fora de tempo. Nós iremos prosperar em tempo e fora de tempo. Nós seremos bem-sucedidos em tempo e fora de tempo. Mas isso tudo só quando nós começamos a mergulhar dentro do que está escrito. Essa palavra mostra a nossa realidade, mostra a nossa vida, mostra, como eu disse no domingo anterior, as partes mais ruins que tem dentro de nós. Mas quando ela mostra, ela também vem trazendo a solução para aquilo que é de ruim. E ainda alimenta o espírito. Olha que maravilha. Que coisa linda. Então, um segredo maravilhoso para a nossa tarde. Estamos terminando o mês de janeiro. Próximo domingo é o último domingo de janeiro. E desde o início do mês até o final dele, nós trouxemos a temática sobre a palavra de Deus. Você pode abandonar ou não. Você pode querer fazer o que está escrito ou não. Mas posterior à escolha, não culpe Deus por não ter dado certo. Não culpe Deus por não estar vivendo a vida que Ele planejou para mim e para a sua vida. Às vezes nós queremos viver o melhor de Deus sem o sacrifício do que a palavra diz. Queremos viver o melhor de Deus sem anular, sem retirar da nossa vida o que a palavra diz. Quem diz que roubar e matar é pecado, está aqui dentro. Quem diz também que o Espírito de Deus traz o convencimento do pecado, do juízo e da justiça, é a palavra dele. Então, se nós olharmos, tudo que está ligado a Deus está aqui dentro. E eu quero te dizer também e novamente, não existe mais nada novo. Tudo já foi revelado. Tudo já foi revelado. Talvez nós estamos experimentando algo novo na nossa vida, mas já foi criado faz tempo. Há muito tempo. Como eu disse no domingo anterior, o Apocalipse não existe, só falta acontecer, não é isso? A vinda de Jesus não já existe, só falta acontecer. Mas por que eu sei que vai acontecer?
Porque está aqui dentro. Por que eu sei que eu sou salvo? Porque está aqui dentro. Essa é a minha base. Essa precisa ser a nossa base. Nós precisamos caminhar literalmente em cima dela, como Pedro fez. Nós queremos efeitos especiais do Espírito, que são as manifestações. Nós queremos efeitos especiais, como a abertura do Mar Vermelho na nossa frente, andar sobre as águas como Pedro, a abertura do Rio Jordão, a carruagem de fogo do que chegou junto de Elias. Nós queremos todos esses efeitos. Mas eu quero dizer que o efeito maior, grandioso, está aqui dentro. Já foi escrito e já aconteceu. Amém? Que nós levemos para casa, a grande palavra de impacto, chamada Jesus Cristo. É tão impactante que mudou o percurso da história. Existe uma história antes de Jesus e existe uma história depois de Jesus. Levemos para casa isso. Levemos para as nossas redes sociais isso. Que de verdade, o que verdadeiramente fez impacto. Aleluia, povo santo. Amém? Glória a Deus.